Olá, turminha do nono ano, tudo bem? Vamos então começar aí com este módulo, Óptica, um universo de formas e cores, tá? Então vamos aí para a primeira parte deste módulo, né? E aí começamos com esta imagem, e aí ela vem retratar uma situação que ocorreu em 2015, né? Quando a mãe da noiva de um casamento, que ocorreu em uma pequena ilha lá da Escócia, estava usando um vestido que alguns dos presentes afirmavam ser azul e preto, enquanto outros diziam ser dourado e branco, né? Então essa era a questão. Aí depois que essa foto desse vestido aí foi postada em redes sociais, a polêmica então tomou grandes proporções. Então essa postagem viralizou, né, e ganhou aí o nome de The Dress e entrou na mira aí da ciência. Então perguntas como estas que aparecem aqui embaixo, nós vamos poder responder aí ao longo deste módulo. E aí vem o seguinte, né? A primeira pergunta: e para você, quais são as cores aí deste vestido? A segunda pergunta, né? Em sua opinião, que fatores fazem com que um objeto, em dada situação, então seja visto com cores diferentes aí de suas cores reais? E a última pergunta, né? O que é cor? Tá? Será uma característica intrínseca do objeto, ou seja, do próprio objeto, né? Da luz que o ilumina, ou depende de quem vê? Então, ele está colocando nessa pergunta três situações, três pontos de vista. E nós vamos aí, então, no decorrer aí deste módulo, responder essas perguntinhas. Vamos lá, então? Olha lá, então, começando com o tópico, o que é a luz branca, certo? Né, nós temos que lembrar que o estudo das cores, ele já vem de muito tempo, de muitos anos, né? É bastante antigo. Ele não é tão simples, ele é complexo porque ele envolve diversos pensadores das mais diversas áreas aí do conhecimento humano. Como um dos primeiros a trabalhar esse tema foi o filósofo grego Aristóteles, tá? Que há mais de 2000 anos, né, atrás, ele já começou a refletir sobre este assunto, argumentando aí que as cores eram uma propriedade dos objetos, assim como o volume, a quantidade da matéria, a sua textura e o seu peso. Então seria uma característica, né? E aí o Tratado das Cores, atribuído a ele, né, a Aristóteles, foi adotado aí por muitos filósofos até o início aí do século XVII, né, e considerado um dos principais tratados a respeito das cores. Então, quero dizer que aquilo que Aristóteles baseou e fundamentou há mais de 2000 anos durou aí até mais ou menos o século XVII, né? Contudo, com o passar do tempo, outro estudioso, né, que se destacou pesquisando sobre este assunto foi então o artista e inventor italiano, nada mais, nada menos que Leonardo da Vinci, né? E aí na sua publicação, que se chamava então Tratado da Pintura e da Paisagem, né, Sombra e Luz, lá realizado no ano de 1632, Da Vinci trata dessas questões filosóficas e teóricas a respeito então das cores e da luz, né? E se opõe à ideia de Aristóteles. O que ele argumentou naquela época? Que a cor era uma propriedade da luz e não do corpo, né? Então, olha lá. Alguns anos mais tarde vieram, né, mais pessoas, mas a gente vai dar destaque para o físico inglês, né, Isaac Newton, né, que publica então um artigo chamado Nova Teoria sobre Luz e Cores, tá? Em que ele apresenta uma série de conclusões científicas sobre o assunto. Então, se a gente observar os primeiros experimentos, que é este que aparece aqui na imagem, tá? Denominado aí a dispersão da luz branca, certo? Então, esse aqui foi o experimento dele. Nós temos aqui, ó, a entrada de uma luz branca passando por um prisma e ela então abrindo, né, aí nas suas cores, nas famosas cores aí do arco-íris. Então, essa aqui é uma representação esquemática do experimento com um prisma de Isaac Newton. Apesar de não haver aí, ó, divisões bem definidas entre as cores do pincel de luz, que emerge do prisma, ou seja, dessa parte aqui, ó, né, deste lado aqui, convencionou-se dividi-lo em 7 cores,
denominadas espectrais. Então, nós teríamos aqui a vermelha, a laranja, a amarela, a verde, a azul, um roxinho indo para um rosa aqui, né? Então, olha lá, ó. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul. Ah, é anil ali, não é roxinho, não. E violeta, né? É importante, então, notar que todas as cores sofrem algum desvio em relação à direção original, né, de propagação. A cor que sofre a maior desvio é a violeta e a menor desvio é a vermelha. Quando a gente fala de desvio, a gente tem que lembrar de uma coisa que vocês viram lá no sexto ano, tá? No sexto ano vocês estudam um pouquinho sobre isso. E o que seria esse desvio, né? Que a luz ela deveria vir, passar pelo prisma e continuar em linha reta. Só que como muda o meio, então ela muda de velocidade, com isso ela vai desviar. Então, conforme ele falou, a que maior desvia é a violeta, ó, porque vem e vem aqui para cima, né? Então, olha só, a que menor desvia é a vermelha, porque a vermelha ela estaria mais perto desta linha aqui. Se a gente fosse fazer uma linha reta, deixa eu pegar aqui vou tentar fazer uma linha reta para vocês, né? Se a gente fosse fazer isso aqui, ó, certo? O vermelho é o que estaria mais próximo desta linha reta que na verdade não teria o desvio, mas como tem o desvio, então o vermelho é o que menos desvia e o violeta é o que mais desvia, porque está mais longe desta linha que seria a linha reta ali. Tudo bem? Então é isso que tendo lá. Então, de acordo com esses experimentos, olha lá, né? Tendo escurecido então, né, o meu quarto, em palavras dele, né? E feito um pequeno orifício na veneziana, né, de minha janela, para admitir a entrada de uma quantidade conveniente de luz de luz solar. Coloquei meu prisma à entrada dele para que a luz fosse então refratada para a parede oposta. A princípio foi uma diversão muito agradável observar as cores vívidas, né, e intensas assim produzidas. Então ele fechou a janela, fez um buraquinho, a luz branca entrou, passou pelo prisma e aí então ela teve ali o seu desvio. Então esse aqui seria o experimento dele, certo? Então vamos lá para frente, né? E aí conforme então é possível observar, o experimento ele fornecia um forte indício de que a luz branca na realidade, ou seja, aquela luz que estava entrando pela janela, na realidade, a composição seria a composição de todas as cores, né, do espectro visível. Conforme ela entrou, ela abriu, né? Então, com efeito, ao redirecionar então, todas elas com o auxílio de uma lente convergente para um novo prisma, né? Era possível compor novamente então a luz branca como a gente tem aqui, ó. Então, eu tenho a luz branca passando por um prisma. Olha lá, ó, ele abriu. Ele abre, quando a gente fala que ele abre, é porque ele faz isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Ó, ele abriu após passar pelo prisma. Aí aqui a gente tem uma lente convergente. Convergente é porque tudo que passar por ela vai fechar, né? Então, olha lá, passou por ela, ó, voltou a fechar de novo, ó. Então, é isso que a gente vê. Aí passa pelo prisma de novo e sai o quê? A luz branca. Então, é isso que a gente observa aqui, né? Lembrando que, ó, prisma, né, essa questão do que acontece com a luz, né, da refração, reflexão, enfim, isso tudo a gente viu no sexto ano. A gente também viu lá no sexto ano sobre a lente convergente, divergente e assim por diante. Então, na dúvida, voltem lá e procurem lá o vídeo que fala justamente sobre isso, mas eu também vou deixar no card para vocês, então fiquem tranquilos, né? E é isso que a gente tem nesse experimento. Então, a luz branca veio, passou pelo prisma, abriu nas cores do espectro, né? Quando passou por uma lente convergente, ela fecha de novo lá, ó, as cores. E quando chega de novo num outro prisma de vidro, né? Ela sai ali a luz branca de novo. Então, foi isso que aconteceu ali, ó. Representação esquemática da decomposição e recomposição da luz branca com o uso de um prisma. Então, decomposição aqui e a recomposição aqui para sair de novo a luz branca. Foi isso que aconteceu.
Outra imagem para a gente discutir, ó, representação esquemática do experimento com dois primas. Então, olha lá, ó, eu tenho a entrada de uma luz, né? Quer dizer, ó, eu tenho aqui a entrada da luz branca deste lado, passando por um prisma de vidro, ele abriu nas cores, um anteparo, né? E aí ele vai projetar somente uma luz. Então vamos entender melhor, né? Como saber, né, se o prisma não estava transformando a luz branca e produzindo aquelas cores coloridas, ou mesmo as criando, né? Então isso fica uma dúvida. Essa era a grande dúvida, né, dos críticos de Newton. Então, Newton apresentou seu trabalho e vieram algumas críticas. Então, para resolver definitivamente este impasse, ele realizou aí um novo experimento com dois prismas em que apontavam o pincel de luz emergente, né, no primeiro prisma, para um anteparo com um orifício. Então, olha lá, ó. Eu tenho aqui a entrada da luz, o primeiro prisma, houve então a decomposição, ou seja, a luz branca se abriu nas cores do espectro, e um anteparo com um orifício, né? De modo a direcionar apenas uma das cores, né, para o segundo prisma. Então ele selecionou aqui, ó, a cor verde, né, a luz verde, na verdade, para que ela conseguisse continuar aí para o segundo prisma. Olha lá, aqui, ó. Como o filete de luz que atravessava o segundo prisma não sofria qualquer alteração, então olha lá, ó, a gente viu que não sofreu alteração aqui, ó, de cor ou decomposição em outras cores, apenas um desvio da sua direção original, né, de propagação. Então olha lá, ó, ela saiu, houve apenas um pequeno desvio, porque saiu de um meio, passou para o outro, né? Então aqui, ó, do meio do ar para o meio sólido e voltou para o meio do ar. Né? Newton concluiu então definitivamente que a luz branca não existe de fato, né? Sendo na realidade uma composição aí de todas as cores do espectro. Então olha que bacana, né? Então devido à decisiva relevância deste experimento para as suas conclusões, Newton, né, o denominou de spectrum crucis, tá? Que vem do latim a palavrinha, né, que significa experimento crucial. Esse termo foi utilizado, ou foi criado, melhor dizendo, pelo filósofo inglês, né, Francis Bacon, que viveu um pouquinho antes, né, nasceu ali, teve seus primeiros trabalhos apresentados, né, e daí ele se tornou conhecido, né, Francis Bacon, um pouquinho antes de Isaac Newton. E aí ele já trouxe, então, né, esse termo, e aí Isaac Newton utilizou-se desse termo aí. Tudo bem? Bom, para a gente começar a encerrar, nós temos esse aqui, ó, disco de Newton. Quando todas as luzes espectrais, caminhando juntas, atingem nossos olhos, interpretamos tal estímulo visual como sendo o que chamamos de luz branca. Um modo interessante de se evidenciar experimentalmente este fato é por meio do disco de Newton, que é isso que está aparecendo aqui embaixo. Uma das versões desse aparato experimental está ilustrado a seguir. Então, está aqui, ó. Eu tenho um disco com várias cores, aí quando a gente começa a girar ele vai unir essas cores que a gente vai ver o branco, tudo bem? Então, é isso que acontece aí, ó. Conforme se nota, o disco de Newton nada mais é do que um disco subdividido em setores circulares que são pintados das 7 cores espectrais, né? Quando o disco é posto para girar em alta velocidade, as luzes provenientes de cada um desses setores atingem sequencialmente os nossos olhos, estimulando o nosso sistema visual, né, aproximadamente da mesma maneira que a luz branca. Então, por isso, o disco colorido em rotação acaba sendo visualizado como um esbranquiçado, tá? Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês neste primeiro momento era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!